Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares aqui na área para mais um encontro com a sua aprovação. Sim, meu querido aluno, vamos para mais uma super aula de revisão de Química para você chegar arrebentando geral na prova do Enem. E claro que eu sei que você está esperando que nessas aulas que eu estou ministrando para vocês eu fale daqueles assuntos que têm grande chance de cair. E galera, um assunto que eu já analisei e percebo que ultimamente o Enem vem trazendo uma frequência muito grande: reação de fermentação. Você conhece as características de uma reação de fermentação? Sabe os principais tipos de reação de fermentação? Sabe diferenciar o fermento químico do fermento biológico? Tudo isso eu vou te ensinar na aula de hoje, mas não esquece, vai chegando já sentando o dedo com força no like para ajudar o trabalho do professor aqui no YouTube. E não esqueça de compartilhar também esse vídeo com seus amigos que vão fazer a prova do Enem, porque a galera tá agoniada aí querendo saber, meu Deus do céu, o Enem tá chegando, tá cada vez mais perto, eu preciso estudar os assuntos que mais caem. Aqui é o lugar, galera. Vamos falar então de fermentação? Bom, primeiro, galera, que fermentação é uma reação que o ser humano domina e utiliza ela há muito tempo. Existem relatos de que a fermentação era utilizada para fabricar bebidas lá no Antigo Egito, fabricação de vinhos, fabricação de várias outras bebidas, alguns tipos de fermentados de cevada, enfim, a galera utilizava bastante a fermentação. A fermentação, galera, ela pode ser utilizada para duas grandes finalidades, vamos dizer assim. No caso das bebidas, uma das funções principais é a produção de etanol. Então você tem ali micro-organismos que vão atuar naquele material, naquele líquido, irão produzir etanol. Ou no caso da culinária, ela é muito utilizada com o objetivo de fazer as massas tufarem, de deixar aquela massa com aspecto mais fofinho, mais aerada. E essas são as duas principais funções das reações de fermentação. Agora, gente, uma coisa precisa ficar muito clara. Existem vários tipos de reação de fermentação. Claro que aqui eu não vou abordar todas, eu vou abordar com vocês as duas que têm maior chance de cair. Vamos lá então comigo aqui, ó. Quando a gente fala de fermentação, a gente lembra de fermento, tá? Fermento. Existem basicamente dois tipos de fermento. Existe o fermento químico e existe o fermento biológico. Então, fermento químico e existe o fermento biológico. Já ouvi falar, professor, o fermento biológico muito usado na preparação de pães, o fermento químico muito usado na preparação de bolos, outros tipos de massa, exatamente. Vamos lá. Primeiro vamos começar falando sobre o fermento químico, tá? O fermento químico, gente, ele tem uma composição variada, mas basicamente você está falando ali de uma substância chamada bicarbonato de sódio. Um dos componentes que existe no fermento químico é o bicarbonato de sódio, cuja fórmula é NaHCO3. O bicarbonato de sódio, ele é um sal que quando chega em determinada temperatura de aquecimento, ele sofre pirólise, ele se decompõe. E o nome é pirólise porque pirólise significa decomposição por aquecimento. Então, o bicarbonato de sódio, ao ser aquecido, ele se decompõe, originando carbonato de sódio, que é um sólido, ele produz CO2, que é um gás, e ele produz água no estado de vapor. Produz água no estado de vapor. Obviamente que essa equação aqui não está balanceada, mas se você quiser balancear, basta colocar um 2 aqui na frente do bicarbonato de sódio. Dois sódios, dois carbonos aqui, né? Aqui nós temos 2 carbonos,
dois hidrogênios aqui na água, oxigênio 3, 4, 5 e aqui 6, ó, 3 vezes 2, 6 oxigênios. Então a equação está balanceada. Bom, detalhes que eu preciso que vocês observem aqui comigo. O fermento químico só atua se houver aquecimento. Você precisa do aquecimento para iniciar a reação de decomposição. E essa reação produz quem? Produz o CO2. E o CO2 é justamente utilizado para fazer a massa inflar, para a massa aerar, ela vai começar a crescer. Então a gente observa que o fermento químico, ele vai atuar no momento em que a massa está sendo levada ao fogo, está ali em cozimento. Então você vai cozinhar um bolo. Você coloca o fermento químico, não aconteceu nada, professor, não está fermentando, não está fazendo nada. Bota o negócio no forno. À medida que for aquecendo, ó, esse cara vai entrar em pirólise, vai começando a produzir gás carbônico e você olha no forno, olha, a massa está crescendo. Vai assando, está crescendo, vai assando, está crescendo. É assim que o fermento químico atua. No caso do fermento biológico, galera, já é outro departamento. No fermento biológico existem micro-organismos, como o próprio nome sugere, fermento biológico, micro-organismos que vão fazer a reação de fermentação, vão produzir gás carbônico. Mas esses micro-organismos, para produzirem gás carbônico, eles precisam de um alimento. E esse alimento, galera, é um carboidrato, um açúcar. Então você vai pegar aquele micro-organismo e vai colocar em contato com um carboidrato, com açúcar, enfim. E de forma simplificada, o micro-organismo vai pegar o açúcar, que eu vou representar aqui por C6H12O6, ó, poderia ser a representação da glicose, por exemplo. Vai ocorrer o processo de fermentação e nessa reação de fermentação haverá a produção de etanol. Etanol C2H6O, tá? Que é o etanol, mais CO2, que é um gás. Se nós quisermos fazer o balanceamento dessa reação, a gente pode começar pelo hidrogênio. São 12 hidrogênios aqui, você bota um 2, ó, 2 vezes 6, 12. Aí, carbono, aqui ficaram 4 carbonos, como aqui tem 6, está faltando mais 2, a gente bota um 2 aqui, então 4 com mais 2 são 6 carbonos. Oxigênio, 2 vezes 2, 4, com mais 2 daqui são 6, ó, fechou o balanceamento da reação, tá? Essa reação que vocês estão vendo aqui, gente, ela é chamada de fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica, tá? Fermentação alcoólica por quê? Porque é uma fermentação que vai produzir o quê? Vai produzir álcool, ó. É uma reação que vai produzir etanol. Essa reação que envolve o fermento biológico, ela pode ser utilizada na culinária, muito usado, por exemplo, na fabricação de pães. Então, pão, você usa ali fermento biológico. E aí você percebe que na hora de fazer o pão, você coloca o fermento e aí você já nota que a massa começa a crescer antes de ir para o forno. Diferentemente do fermento químico, que só começa a atuar quando a massa está no forno, porque precisa de aquecimento, o biológico não. Misturou o fermento ali, a reação de fermentação já começa a acontecer e ela produz CO2 e a massa começa a tufar. Aí, o fermento biológico, a gente percebe que quando você pega a massa e coloca ela para assar, a reação de fermentação para. Porque quando você pega a massa e coloca para assar, o calor, né, ali do forno, vai matar os micro-organismos, que são eles que fazem a fermentação. Sem os micro-organismos, a reação de fermentação para. Então é basicamente assim que acontece. E professor, mas essa reação de fermentação, ela produz álcool. E eu vou comer aquele pão, professor, não vou ficar bêbado? Claro que não. Como a massa será aquecida, esse etanol irá se volatilizar, então não tem nenhum perigo de você ficar troncho
porque você tá comendo uma massa que foi fermentada de forma alcoólica. Agora é importante ressaltar, galera, que existem muitas bebidas fermentadas. Se você der uma Googleada aí, depois que acabar esse vídeo, procurar bebidas fermentadas, você vai achar várias. O princípio delas, galera, o princípio básico é esse. É o micro-organismo que existe ali naquela bebida, tá? E esse micro-organismo ele vai fermentar aquela glicose para formar etanol. Isso aqui, gente, é uma das reações que ocorre, por exemplo, na cana-de-açúcar para fabricar o álcool. Todos vocês sabem que o álcool ele é fabricado a partir da cana-de-açúcar e a reação basicamente é essa aqui, gente. É uma reação de fermentação alcoólica em que o carboidrato da cana será convertido em álcool. Então é uma reação simples. E você percebe que essa reação acontece porque ela está produzindo CO2. Então, quando eu deixo uma bebida fermentando, é importante que de vez em quando eu vá lá abrir ela para tirar aquele gás. Você percebe que a bebida em fermentação, ela vai inchando o recipiente, né? Em alguns casos pode até quebrar o frasco se eu não tivesse cuidado, porque ó, tá havendo a produção de CO2 ali, beleza? Professor, isso aqui cai no Enem? Cai, sim, senhor. Tem um exemplo, professor, de como é que essa questão vem aparecendo na prova do Enem? Ó, aqui no cantinho você vai encontrar um vídeo que eu vou te mostrar como esse assunto já apareceu na prova do Enem. Vou ficando por aqui, muito em breve eu volto com vocês para nós continuarmos a saga da super revisão de Química para a prova do Enem. Acredite no seu potencial porque você vai conseguir. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!